Queridos irmãos, boa tarde, boa noite a vocês, aos que nos visitam também, que o Senhor seja com suas vidas. Convido vocês abram suas Bíblias nas últimas palavras do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 3. Nós vamos estudar hoje do versículo 13 até o final do livro. São as últimas palavras. São as últimas palavras do Antigo Testamento. Depois dessas palavras, Deus fica em silêncio por 400 anos, aproximadamente 400 anos, e Ele só vai voltar a conversar, falar com o seu povo, aos pais de João Batista, a Maria, ali no início dos evangelhos. Então reparem quais são as últimas palavras de Deus ao seu povo, antes do silêncio, e o que Ele promete. O que é importante a gente lembrar aqui é que nós temos estudado este livro e observado que o povo está com os seus corações bem rebelde contra Deus. E Deus vai, desde o primeiro capítulo, apontando as dificuldades que seu povo tem tido de enxergar. O povo não vê que Deus os ama. Nós estudamos isso lá no capítulo 1, verso 2. O povo tem dificuldade em praticar aquilo que aprende, capítulo 1, verso 6 em diante, até o capítulo 2, verso 9, ali, quando há alguns puxões de orelha aos sacerdotes. Eles tinham responsabilidade de ensinar, e eles estavam ensinando a palavra de Deus conforme o povo queria, e não como Deus queria. O pastor acabou de nos exortar contra isso. Do capítulo 2, verso 10 em diante, alguns problemas sociais. A idolatria causa problemas com as pessoas que estão à nossa volta. Então, os homens começaram a largar seus casamentos. É um problema do coração, e eles deixaram essas alianças, as alianças que eles tinham feito diante de Deus, estavam abandonando seus casamentos para se casarem com mulheres de outros povos. Capítulo 2, verso 17, você vai ver que o coração desse povo estava tão chateado com Deus, que eles diziam: Deus ama o injusto, porque o injusto faz o que ele quer, e Deus não faz nada. Nós estudamos isso. No capítulo 3, verso 6 em diante, nós estudamos o nosso último trecho há um mês atrás, alguns dias atrás, quando Deus mostra que aquele povo, na verdade, tem um coração cheio de si, cheio de egoísmo. Eles só pensam neles. Eles estavam abandonando as suas responsabilidades de culto, não trazendo seus dízimos, não trazendo suas ofertas. Deus diz: voltem para mim, voltem para mim. Esse é o Deus misericordioso e bom que nós temos, que tem apelado também a nós. E essa última palavra aqui que nós vamos ler mostra algumas coisas terríveis e também maravilhosas. Preste atenção na leitura do texto. Capítulo 3, do verso 13 em diante. O último oráculo diz assim: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece.
Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Ok? Mantenha sua Bíblia aberta aí. Nós vamos olhar alguns outros textos. O primeiro ponto que eu quero alertar aqui a vocês, ou apontar a vocês aqui, é que Deus ouve. Deus ouve. A doutrina que nós vamos aprender nessa noite aqui, ela fala a respeito da soberania, de que esse Deus soberano e bom, Ele ouve, Ele promete e Ele orienta. Se você foi embora com essas coisas no seu coração, com essa certeza no seu coração, já estou feliz. Nosso Deus, que é bom e poderoso, é um Deus que ouve, Ele sabe o que está acontecendo, não é um Deus distante. Mas é um Deus que promete e cumpre, mas é um Deus que dá orientações ao seu povo. O que nós vamos observar então é o que as pessoas fazem com essas informações e o que Deus vai também, consequentemente, fazer aí. Veja só, do versículo 13 ao versículo 15, nós temos uma reação diante daquilo que Deus tem falado. Deus aponta que o problema está podre mesmo. Na verdade, como alguns gostam de dizer, né? O coração do problema é um problema do coração. O problema está lá dentro dessas pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. Aqui, vocês que têm seguido a série em Romanos, do reverendo Ediano, que ele tem falado, lembre que ele mesmo diz que no meio de Israel, nós estudamos semana passada, mesmo ali, no meio daquela nação, Deus escolheu alguns e Deus rejeitou a outros que deliberadamente não o amam. Olha só o que essas pessoas estão dizendo aqui. Vocês dizem palavras duras contra mim, diz o Senhor, e o cinismo é o que vem como resposta. O que temos falado contra ti? Não tem sido assim a reação a cada oráculo, a cada vez que Deus fala, vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo isso, o pessoal, não, quem? Eu? Jamais. O problema, gente, é que as nossas atitudes, a nossa maquiagem engana as pessoas, mas ela não engana a Deus. E Deus diz, vocês têm dito isso nos seus corações. Dito o quê? Olha só, é inútil servir a Deus, diz o verso 14. Esse inútil aqui, lembra da vaidade de Eclesiastes, quando diz, tudo é vaidade, tudo é tolice, é vão, é sem sentido. A ideia é mais ou menos essa. As pessoas estão dizendo, não tem sentido servir a Deus. Elas estão falando isso de boca? Não, está lá dentro. Mas Deus vê aquilo dentro dos corações. É inútil servir a Deus. E como isso se mostra? Olha só, o que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor? O verso 15 diz, por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos. Então, a gente tem uma via de duas mãos aqui.
As pessoas estão dizendo: é inútil obedecer, é inútil lamentar, é inútil buscar uma vida de santidade, é inútil ouvir o que Deus tem falado, isso não vale de nada. Deus está dizendo que eles estão falando isso. E é impressionante, vejam só, como se fosse de fato uma via de duas mãos. O movimento vai num sentido, mas também traz outras coisas como mais valiosas. E olha só, o verso 15: agora consideramos felizes os arrogantes. Eles prosperam os que praticam o mal, os malfeitores. Eles escapam ilesos, aqueles que desafiam a Deus. Então, num sentido, eu desprezo, aqueles homens, aquelas mulheres desprezavam a orientação de Deus, a busca por uma vida santa. Não adianta lamentar, não adianta nada a gente ficar aqui vindo nesses cultos aqui, sacrificando a Deus. Não adianta nada esses rituais, não adianta, Deus não está falando conosco, Deus não está nem aí para nós. Por isso que são mais felizes aqueles que não querem saber de Deus. Os arrogantes são assim, porque o arrogante ele se basta. O arrogante ele não precisa de Deus. O malfeitor ele age achando que nunca vai prestar contas a Deus. E o povo de Deus estava dizendo: eles são mais felizes. Isso já tinha acontecido ali no capítulo 2, verso 17, início do capítulo 3, quando eles diziam que é melhor, a vida do injusto é melhor que a nossa. O povo de Deus está longe dele, que tristeza. A questão que fica aqui, irmãos, e o alerta para nós, é que não existe, muito dificilmente você vai falar isso para Deus, como aquelas pessoas não falavam. O que nós temos falado contra ti? As suas atitudes mostram. E uma das coisas que eu tenho martelado na minha mente esses dias é que não existe de fato neutralidade naquilo que nós recebemos de Deus. O que você quer dizer com isso, Samir? Veja, há muitos aqui que estão há muitos anos na igreja. Vocês conhecem muito da palavra de Deus. A pergunta é: o que você tem feito com o seu conhecimento? O que você tem feito com aquilo que você sabe de Deus? Não estou quieto, não estou maldizendo ninguém. Estou na minha, venho aqui, presto os meus cultos. Cuidado. Você pode estar tangenciando ou, na verdade, abraçando outros princípios dentro do seu coração, à medida que para você um culto a Deus é enfado, é cansaço. Já não aguento mais servir as pessoas, já não aguento mais olhar para a cara daqueles irmãos, não aguento mais sofrer aqueles barulhos, aquelas crianças, aquelas reclamações. Cuidado. Ezequiel capítulo 14 diz que em determinado momento da história o povo de Deus vai orar para ele. Mas, nos ouve, Senhor, nos ouve. E aí o Senhor fala a Ezequiel: Ezequiel, esses homens escolheram outros ídolos, levantaram outros ídolos nos corações deles, como é que eles vêm orar a mim? À medida em que você despreza aquilo que você tem recebido de Deus, e o seu desprezar é você não reage ao que você tem de conhecimento de Deus, ao que você tem aprendido na igreja, ao que você tem vivido no seu cristianismo, se você não reage, se você está só sentado e absorvendo, consumindo, meu irmão, meu amigo, você talvez esteja nessa condição, você já escolheu um outro Deus, uma outra prática como mais feliz, e longe de nós que exista isso. Certa vez, o reverendo Fernando, pregando aqui, ele diz: sabem onde estão os corações mais duros? Sabem onde estão os corações mais duros? Não estão lá fora, não estão lá com as prostitutas, com os mendigos, não estão com os políticos, não estão com as pessoas com que vocês mais odeiam ou não gostam. Os corações mais duros estão aqui. Quando eles ouvem
e não reagem. Isso é um perigo, isso é uma afronta ao próprio Deus, isso é arrogância. Cuidado para que você não caminhe nesse sentido, porque Deus ouve. O pastor Ediano não sabe, o conselho não sabe, seu irmão que está aí do lado não sabe, mas Deus sabe. Deus conhece. Cuidado, o alerta é para você. Mas também há uma boa palavra. Deus ouve a todos. Veja só o que acontece de agora em diante. No versículo 16, parece que há uma reação a tudo aquilo que Deus está falando. Alguém reage, alguém está respondendo de uma forma diferente. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor também os ouviu e os ouviu com uma atenção. Opa! Gente, caiu o disjuntor, né? Ok. Desculpa, me desconcentrei. Eu me desconcentro, mas Deus não desconcentra. Deus sabe aquilo que está acontecendo nos corações, e a exortação de Deus, o chacoalhão de Deus, parece que encontrou corações que o temiam. E é importante a gente saber aqui, o que será que é esse temer a Deus? Será que é aquele medo que você não consegue nem olhar, ou que você está apavorado? Será que é esse tipo de temor que a palavra diz aqui? Não é esse tipo de temor. O temor que a palavra Malaquias usa aqui é aquele temor que está lá em Provérbios capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor está relacionado a honrar alguém maior do que eu, a respeitá-lo, a amá-lo, a dar a ele primazia. Isso é temor. Você teme a Deus. Você teme a Deus ao ponto de, quando Ele fala, Deus, eu estou carente, eu tenho fome e sede da Tua voz, da Tua palavra. Fala comigo, não aquilo que eu quero ouvir, mas fala aquilo que precisa ser mudado em mim. Aqueles que têm fome e sede, aqueles que temem a Deus, têm esse anseio. E no meio de Israel, no meio desse povo tão duro de coração, Deus encontrou pessoas fiéis, porque Deus mesmo sustenta os seus. Lembram de Elias? A gente vai falar de Elias mais para frente, mas o Elias na história lá, ele é o grande profeta do Antigo Testamento, enfrenta muitos profetas de um outro Deus chamado Baal, e aí ele foge de uma mulher chamada Jezabel, que fala que eu vou te matar até amanhã, e ele corre da mulher. Lá na sua tristeza, Deus conversa com ele, e uma palavra de Elias a Deus, ele diz: Senhor, só eu fiquei, entre aqueles que te amam, só eu fiquei, só eu me permaneci fiel. E Deus fala assim: não, meu filho, eu mesmo preservei 7.000, eu mesmo reservei 7.000 homens que não se curvam a Baal. Deus cuida dos seus, Deus cuida de nós, Deus cuida e levanta pessoas que o amam, que o temem. Deus dá esse temor, é algo que de fato só Deus pode produzir em nosso coração, algo que não está em nós mesmos. Isso é presente, isso é graça, em que nós temos toda a carência de Deus. Você tem tido isso? Deus também está ouvindo você. E veja, olha só o que Deus resolve falar a essas pessoas. A palavra diz, no versículo 16 em diante, que foi escrito um livro como memorial na presença de Deus, sobre as pessoas, sobre esses homens e essas mulheres que temiam o Senhor e o honravam. O que é isso? Que livro é esse? Esse livro chegou a ser comentado a Moisés. Lembram quando ele diz a Deus, em um determinado momento em que ele está triste: Senhor, salva teu povo, ou risca meu nome do teu livro? É esse livro. Lá em Apocalipse, nós teremos o registro do livro dos salvos. E esse registro do livro, esse livro registrado, não são apenas nomes.
O que Malaquias tem na sua mente aqui é o que acontece. Lembram da história de Esther? Quando o seu tio, Mordecai, o Mardoqueu, acho que está na nossa tradução assim, ele salva a vida do rei. No final do capítulo 2, está o registro lá, em que o rei faz questão de registrar, de escrever aquelas práticas, o que foi feito para salvar a sua vida. A vida de Mardoqueu, de Mordecai, ficou registrada ali no livro, e as suas atitudes. Puxa, então o que isso significa para mim, Samir? Eu sei que Deus ouve o ímpio, Deus sabe o que ele está fazendo, aquele que não está praticando e não está reagindo conforme a tua palavra, mas tem gente que está reagindo. E o que isso é bom para mim? Claro que é. Deus sabe, não só o seu nome, mas Deus sabe sua história. Deus sabe os seus sofrimentos no seu trabalho. Deus sabe as suas lutas, às vezes com seu marido, com sua esposa. Deus sabe das tentações que você enfrenta, fugindo da pornografia, fugindo da mentira. Deus sabe. Deus sabe quando você não quer honrar a Ele, Deus sabe. E você se esforça, você ora, você pede, clama a Ele. Olha por mim, Deus, me fortalece contra as minhas tentações. Deus sabe, você não está sozinho. Hoje nós temos aqui, lembrando hoje pela manhã, o dia do pastor. E Deus sabe, pastor. Meus irmãos presbíteros, Deus sabe as lutas. Deus sabe a abnegação, Deus sabe os nossos temores, Deus sabe. E Deus trata, Deus cuida, Deus registra, Ele não esquece nada. Não somente essas pessoas que honram ao Senhor, que o temem, Deus diz a elas: veja só, eu vou me levantar, e no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, verso 17, esses homens, essas mulheres serão o meu tesouro pessoal. Deus tem toda a prata, todo o ouro, mas Ele diz que são pessoas que são seu tesouro pessoal e particular, sua propriedade. E nós que sabemos da história, nós que fomos afetados pelo seu Cristo crucificado, obediente na cruz, nós sabemos o quanto Deus tem cuidado de nós. A palavra diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, não dará porventura a vocês tudo aquilo que necessitam. Aquele que providenciou aquilo que era mais importante. Você acha que Ele não cuida daquilo que é superficial? Às vezes nós nos preocupamos tanto. Deus nos fez povo de propriedade exclusiva sua. Pedro vai dizer: vocês são meu tesouro pessoal, particular. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Aqui existia uma prática também da antiguidade em que os filhos que trabalhavam para os pais, eles recebiam cuidados, honras. Lembram da própria história do jovem rico, não, do filho perdido? Quando ele volta, o irmão mais velho fala: eu sempre fiquei aqui. Eu sempre estive aqui, pai, eu sempre te honrei. Ele está lembrando de uma condição social em que eles viviam, em que eles deveriam ser honrados. E o pai está falando: eu sempre te honrei também. O que é meu é teu. Verso 18 diz: vocês verão novamente a diferença então entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Isso aqui é importante para nós, porque Deus diz que Ele direciona aqueles que têm o seu coração inclinado, mas lembrem que aqueles que estão com o coração virado diante de Deus, eles dizem: nós estamos considerando melhor, a vida dos ímpios. Eles têm uma vida muito mais feliz. E Deus está dizendo aqui para eles também: vocês vão ver então a diferença entre o justo e o ímpio. E aqui o paralelismo, né? Entre os que servem a Deus e os que não servem. O justo e o obediente, aquele que serve, entre o ímpio, ou contra o ímpio e aquele que não serve a Deus.
que você tem feito? O que você tem feito com o que você tem aprendido? Responda aí para o Senhor no seu coração. Nós estamos, mais uma vez, final de ano, refletindo sobre aquilo que nós fizemos durante o nosso ano e preparando o nosso coração para o que vem. O que nós fizemos? Como nós temos reagido? Alguns, como eu já falei, às vezes ficam sentados, consumindo. Algumas pessoas gostam de estatísticas, dizem que 15, uma igreja boa, 20% da igreja trabalha para que os outros sejam carregados. Eu acho que a nossa igreja até trabalha bastante, a maioria das pessoas, grande parte das pessoas trabalha aqui. Mas isso é sempre um alerta para nós. O que você tem feito, com o que você tem aprendido? Não existe neutralidade, preste atenção nisso aqui. Ou você reage para uma vida de santidade, de obediência, ou você está, como o presbítero Dante disse hoje de manhã na classe, diz, estar estacionado é estar atrasado, ou estar parado é estar atrasando, estar envelhecendo, se desgastando. Não existe como ficar parado sem reagir, sem fazer alguma coisa diante do Senhor. Deus sabe, Deus ouve. Aqueles que têm vivido em santidade podem ter certeza desse cuidado do Senhor. Eu tenho plena certeza disso também. O próximo ponto, capítulo 4. Depois, Deus ouve tanto o ímpio, Deus ouve o justo. Deus promete. E agora Deus vai... a semana foi uma semana bastante emotiva para mim. Mesmo à distância, essa semana faleceu um grande pregador Robert Charles Sproul, R.C. Sproul, ou R.C. Sproul, ele é chamado, um grande pregador do século 20, 21. E o pessoal começa a postar algumas coisas da sua história, e Sproul diz, a história dele, do seu início, diz que ele não era crente, e seu pai está à beira da morte, um homem bastante doente, e as últimas palavras do seu pai, era um homem que era simples, mas que lia bastante a Bíblia. Ele diz ao seu filho, Sproul, filho, está chegando a hora, completei a carreira, guardei a fé, agora chegou a hora de eu me encontrar com meu Senhor. Sproul, menino, jovem, não era crente, nunca nem tinha lido a Bíblia ainda diz ao seu pai, pai, não fala isso. Essas foram as últimas palavras de Sproul para o seu pai. Seu pai morre, e só depois aquele menino vai se converter lá na frente e virar um grande pregador, um grande homem da palavra de Deus. Mas as últimas palavras que seu pai diz, as últimas palavras dele são de que a fé, a sua carreira foi completa. As últimas palavras de Sproul essa semana diz, olha, enquanto estive vivo, desfrutei, quando eu morrer eu vou desfrutar do Cristo glorificado e todos os seus benefícios. Mas enquanto estou vivo, desfruto do Cristo e dos seus sofrimentos, das suas aflições. E é isso que o crente que tem vivido os nossos tempos aqui, nossos dias, nessas épocas de Malaquias, em toda a era, tem vivido, e nós também. São as aflições, as lutas. Muitos cristãos, ou algumas igrejas, querem dizer que você já tem que virar rei aqui. Ainda não, não é aqui, é mais para frente. O alerta de Deus, então, vem a partir do capítulo 4, verso 1. Veja só. Certamente vem o dia, ardente como fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, não sobrará raiz ou galho algum. Repararam para quem Deus está falando isso? Os arrogantes e os malfeitores, que o seu povo estava dizendo que a vida deles era melhor. Veja só, eles dizem lá no capítulo 3, verso 14 e 15, diz, olha, o 15, os arrogantes, aqueles que praticam o mal, arrogantes e malfeitores, eles estão bem da fita, Deus não liga para eles.
Deus então está dando a última palavra aqui agora. E a última palavra envolve fogo. Certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha. É juízo. Deus vem, e o grande dia do Senhor vem para dar juízo, aplicar juízo aos desobedientes, aos arrogantes, aos malfeitores, aqueles que não reagem àquilo que ouvem. E lembra, à medida em que você tem vindo mais à igreja, mais você está sabendo, mais você está aprendendo, mais você está acumulando contra você responsabilidade. Para esses, Deus vai reservar fogo. Para os arrogantes, para os malfeitores, Deus reserva fogo. Mas para aqueles que reverenciam o seu nome, diz o verso 2, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. A palavra para aqueles que, para os justos, para os obedientes, para aqueles que têm se inclinado a Deus, a palavra para esses é que Ele vem, o sol da justiça se levantará para vocês. E nós sabemos quem é o sol da justiça. Nós sabemos que Cristo veio. Esta palavra, 400 anos antes dele, era um alerta: preparem-se porque Ele vem. Ele vem para trazer divisão. Ele vem para separar. Ele vem. João falou no texto que nós lemos há pouco aí, olha, ele vem com um cajado ali, ó. O cajado já está à beira, ele já está preparando a sua eira. Ele vem com juízo também. Para vocês que esperam no Senhor, o sol da justiça, o belo, aquele que é a luz, Jesus diz que Ele é a luz do mundo, Ele vem. Ele vem para dar a vocês alegria, Ele vem para dar a vocês esperança, Ele vem para dar a vocês a beleza. E eu fui atrás, né? Claro que eu fui atrás de ver o boi saindo do curral. Isso não é uma realidade para nós, mas lá fui eu atrás dos vídeos para ver o boi saindo do curral. Depois dá uma olhada. É meio bagunçado o negócio, mas tem uma alegria lá. A Dona Maria está fazendo assim. Dona Maria é uma mulher do campo. É verdade, a Dona Maria conheceu essa realidade. A alegria dos animais enquanto eles são libertos. É isso que a palavra está dizendo para vocês justos, para vocês que são salvos, para vocês que têm apego à palavra, para vocês que amam o Senhor. Para vocês Ele vem. O povo estava precisava ouvir aquela palavra de expectativa. Aguentem firme. Ele vem. Lembrem que eles achavam que voltando do cativeiro, tudo já seria resolvido, e Deus diz, ainda não. Às vezes, para muitos de nós é demorado, a gente vai já terminar com isso aí. Mas para Deus é paciente, e Ele diz, vocês verão o sol da justiça, Ele vai trazer cura, Ele vai trazer alegria dos animais saltando pela sua liberdade. E Ele vai trazer juízo. Versículo 3 diz assim, depois esmagarão os ímpios que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu estivesse aqui, o seu Domingos estivesse aqui, ele estaria fazendo assim. Semana passada ele me pegou ali, ele falou, olha, lembra que a igreja vai julgar o mundo, é verdade. Paulo diz isso, Apocalipse, nós estudamos anos atrás, também diz isso, nós nos assentaremos com o Senhor para julgar os anjos e os ímpios. Hoje vocês sofrem na mão deles, hoje vocês lutam contra as afrontas, contra o nosso Deus, contra as humilhações que eles nos propõem, mas haverá um dia em que nós nos assentaremos com o Senhor e julgaremos. Seremos curados, teremos alegria e também julgaremos o mundo. A justiça vem e nós, olha a linguagem é pesada aqui. As duras palavras dos homens, eles pensam que dão a última palavra. Deus dá a última palavra, não se esqueça disso. Deus dá a última palavra e Ele diz assim, vocês esmagarão os ímpios, eles serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos.
E essa aqui foi uma promessa feita a essas pessoas, que ecoou por 400 anos, depois aos pais, a Isabel, a Zacarias, eles estão servindo a Deus. Olha só, capítulo 1 de Lucas, diz assim, capítulo 1 de Lucas, no versículo 5, Lucas capítulo 1, verso 5, diz assim: no tempo do rei Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Ele pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Cabe uma palavra aqui, que a gente saiba considerar o que são justos aos olhos de Deus. Ninguém se faz justo aos olhos de Deus. Não é pelo seu próprio esforço, não é pelas suas próprias práticas religiosas que você é visto como justo diante de Deus. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, em todas as eras, não é. Então, o que faz alguém justo, Samir? Deus faz alguém justo. Só Deus, só o favor dele, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Todos passam por Cristo. Mateus capítulo 5, verso 20, Jesus diz assim, 20 ou 21, Jesus diz assim aos seus discípulos que estão ouvindo ali ao Sermão do Monte: se a sua justiça não excederem muito a dos fariseus e dos escribas, não adiantou nada. Mas e agora? A vida, pelo menos a aparência da vida do fariseu é quase impecável. Mas a gente sabe que tem duas coisas que o fariseu não sabe fazer aos olhos de Deus, que é ser justo, porque Deus conhece o coração. Ele não é santo de verdade, porque ele não conhece, ele não tem intimidade com o Senhor. Então o fariseu, ele torce a lei, torce as Escrituras para o seu bem próprio. O justo não faz isso. O justo se contorce diante de Deus. Lembrem do início do Sermão do Monte, ali, bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. São essas as primeiras escadas, os primeiros degraus das escadas do Sermão do Monte. É o começo da boa humilhação que tem que ter no coração de um crente de verdade. E a boa humilhação, você não se humilha só por seu próprio esforço. Semana passada nós estávamos fazendo uma avaliação com alguns irmãos para serem aprovados e fazerem parte do hall de membros aqui da igreja. E uma das perguntas passou por isso: o arrependimento. O arrependimento é seu? É você quem produz? Não. Romanos 2, verso 4, a palavra diz: não despreze que até o arrependimento é a prova da bondade do Senhor com você. Se você se arrepende, é porque Deus se inclinou primeiro a você. Lembre, o justo viverá pela fé. E a fé não é algo que ele cria por ele mesmo, não é. É dado por Deus também. Então esse justo, esse que é alguém salvo, ele alcançou essas promessas. Cristo chegou nos dias de Zacarias e Isabel, trazendo... O anjo chegou trazendo as boas novas daquele que prepararia o caminho do Senhor. E essa é a nossa última orientação. Ou melhor, nosso último ponto. Deus orienta seu povo. Vamos terminar aqui. Capítulo 4, versos 4 até o verso 6. A palavra diz assim, as últimas orientações: lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei
e castigarei a terra com maldição. Então a orientação de Deus para seus filhos, para os justos aqui, as últimas palavras de Deus caminham no seguinte: lembrem-se e vejam, lembrem-se da lei. Eu acabei de ler para vocês aqui que Isabel e Zacarias, o que eles observavam? Eles eram justos, mas eles observavam as ordenanças e os estatutos de Deus. E a última palavra que o Antigo Testamento diz aqui, lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças. O que Isabel e Zacarias estão fazendo? Obedecendo. Obedecendo a Deus, as orientações de Deus. Isso não tem jeito como a gente não passar e lembrar da própria palavra de Deus nas mãos de vocês aí. O que você tem feito com ela? É sempre, repararam já que a Bíblia é um dos primeiros ataques dos nossos inimigos? É a Escritura. O que eles querem, o que eles apontam? Não é verdade. Você acredita nisso? Um livro tão velho. Primeiros argumentos. E muitos têm que ficar debatendo, têm que ficar vasculhando, têm que ficar confirmando. Eles querem invalidar isso. E não somente isso, o próprio povo de Deus despreza aquilo que tem nas suas mãos. Dias atrás eu comentei com vocês que eu vi embaixo da ponte, vendendo Bíblias, perto lá de casa. Está muito fácil, está muito próximo de nós. E o que parece de verdade, que aquilo que nós conseguimos com tanta facilidade, nós desprezamos mesmo. Isso é uma vergonha para nós. Deus tem misericórdia de nós. Mas a gente ainda precisa da lei de Deus, da orientação de Deus para obedecer, para viver nos nossos dias? Isso já passou, Jesus já veio. Precisa disso? Claro! A palavra de Deus foi o próprio Espírito que registrou para nós. As próprias orientações de Deus para o seu povo. Aquilo que é suficiente foi registrado aqui para nós, se nós cremos por fé que aquilo que está aqui registrado é suficiente para nós obedecermos e amarmos o nosso Senhor. É ela que é chamada de revelação especial. Não despreze. No dia das suas aflições, a palavra aponta o caminho, e eu sei que muitos de vocês têm corrido para ela. Glórias a Deus por isso. Não despreze as armas, não despreze as orientações. Capítulo 2 de Lucas, capítulo 3 de Lucas, nós vamos encontrar, 2 ou 3, um dos dois ou três, depois você lê todo o capítulo, está na época do Natal, você vai ler lá, duas pessoas, Simeão, Deus falou diretamente a ele: você não vai morrer enquanto você não pegar em suas mãos a minha salvação, aquilo que eu preparei para o meu povo. Então ele encontra Maria e José, toma o menino Jesus em suas mãos, agora eu posso ir, porque se cumpriu aquilo que dizia a respeito de mim, o que o Senhor me disse foi confirmado, Senhor, eu vi a tua salvação, luz para os gentios, eu vi. A profetisa Ana está ali também, apegada à palavra, às orações, e ela também glorifica a Deus por isso. O povo de Deus precisa estar apegado, isso não mudou para nós. E o último alerta fica aqui no versículo 5, quando Malaquias diz: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Isso aqui, Mateus capítulo 17, é uma dúvida, ou algo que ficava inculcado na mente dos discípulos. Mateus capítulo 17, nós temos registrado que depois da transfiguração, Jesus e os discípulos estão descendo do monte, daquele momento tão grande e maravilhoso. Versículo 9, 17, versículo 9, diz assim: enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Que Elias é esse? Jesus responde: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas, mas eu lhes digo, Elias já veio. E eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de quem que Jesus estava falando? João Batista, de quem nós lemos há pouco.
Ele é a voz do que clama no deserto. Ele é aquele que prepara o caminho do Senhor. Ele é aquele que estava prometido e quando vem de fato alertando, arrependam-se. A sua palavra é palavra de arrependimento, de exortação às pessoas. Voltem seus corações a Deus, voltem seus caminhos ao Senhor. E é bonito como as pessoas estão ali. O que nós devemos fazer? Eu tenho 2 túnicas, dê uma para outra pessoa, mostre na sua vida, olha, reaja mais uma vez, aquilo que você está aprendendo, reage. Se você tem 2 túnicas, dá. Se você tem responsabilidade de cobrar os outros, não cobre além do que convém. Se você é soldado, não aplique a extorsão às pessoas, não precisa fazer isso. Mostre de fato com o coração arrependido. E para nós, isso é muito verdadeiro e real. A palavra que nós vimos aqui, ela diz a respeito de inferno e de céu. Quando Deus diz que Ele vai se dirigir a justos e injustos. Veja, a palavra, a orientação aqui, ou a mensagem aqui não é mudada, não é diferente dos alertas que nós temos hoje. Cuidado, a vida é verdade, é séria, não há como você passar sem estar diante de Deus ou despercebido do que você está fazendo diante dEle, com o que você tem recebido, o que você tem feito. Deus diz, olha, venho para trazer juízo, trazer o inferno, e eles vão pagar por aquilo que eles estão fazendo, tanto o arrogante quanto o malfeitor. Cuidado, você pode estar sendo arrogante exatamente agora. Mas eu também trago a boa nova, a boa notícia a você, que tem esperado, e nós já sabemos disso. 2 textos então para nós terminarmos apontando para a boa promessa. Hebreus capítulo 11. O capítulo é grande. Eu quero terminar só mostrando a vocês que a fé e a esperança daqueles homens da antiguidade deve ser a mesma fé que nós devemos ter em nosso coração. Hebreus capítulo 11, verso 32, diz assim: depois do escritor aos Hebreus dar vários exemplos de grandes homens, mulheres que serviram e andaram por fé, na esperança de que Deus mandasse o seu Salvador de uma vez por todas, ele diz assim no verso 32, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados, recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. O melhor veio e Ele veio na cruz. Ele veio em obediência, Ele de fato foi sol, foi justiça, foi retidão. Ele veio com graça. A expectativa e a vida desses irmãos foram de fato gastas na esperança da vinda do Salvador. Nós estamos aqui num período de preparo nos nossos corações para sentarmos às nossas mesas, comermos uma boa comida, darmos risadas com os parentes queridos, com amigos queridos, mas isso não tem significado algum se você não conhecer essa esperança que alimentou a vida dessas pessoas.
Eles olhavam para a cruz, a sua esperança era a cruz. E num movimento, eles estavam antes da cruz, nós estamos depois da cruz. Nós, da mesma forma, olhamos para ela, gratos e muito mais responsáveis. Há muito mais nas nossas costas, há muito mais informação, há muito mais graça. Nosso coração deveria reagir com muito mais apego, com cuidado por conta de inferno e de céu. Lembrar que Deus também nos promete a nova Jerusalém. O pessoal está brigando aí pela Jerusalém aqui, o Trumpão lá está dando assunto para o Oriente Médio, para o mundo. Eles estão brigando pela Jerusalém terrena. A palavra diz que nosso coração deve estar na Jerusalém celestial. E ela só pode ser alcançada, de fato, como um eco. Veja só. Último texto para terminar. 2 de Pedro, capítulo 3. Repare só, se não é vivo o que está escrito nesse capítulo nos nossos dias também. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. A palavra diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com essas lembranças que a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, reparam o eco, olha só, começa aí. Nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Que vinda? A segunda vinda de Cristo. O que houve? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada de água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Tempos antigos. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vejam só. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Vejam o eco aqui, mais uma vez. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha só. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça de fato. Enquanto esperamos estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. Ele descreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, os quais os ignorantes e instáveis torcem, olha, nada de novo debaixo do céu, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém.
Que seja assim conosco. A mensagem de Malaquias traz um alerta à igreja de Deus. Aqui, reaja ao que tem recebido em suas mãos. Quando Deus falar com você, trema. E aí você pode tremer de pavor e temer em seu coração por amor, por reverência, por reagir a Ele com desejo por obediência. Porque a palavra na antiguidade diz a Malaquias, aquelas pessoas, que Deus vem com fogo, Deus também promete o céu aos seus. Mas precisa passar pelo arrependimento, precisa estar apegado à palavra, precisa estar atento numa vida de santidade, como Isaac, como Zacarias, como Isabel, como João, como esses irmãos, como os nossos irmãos do passado. A verdade é que todo crente espera de fato ouvir as últimas palavras o quanto antes do Senhor. Vem logo. Nós desejamos, ansiamos por isso. Enquanto estamos aqui, como foram as palavras de Sproul, nós nos assemelhamos ao nosso Senhor nas suas lutas, nas suas aflições. E são lutas mesmo. Veja o que nós lemos a respeito daqueles homens da antiguidade. Para que quando chegarmos no céu, tenhamos de fato a semelhança com o nosso Senhor, na sua glória, na sua grande exaltação. Vivamos nessa mesma expectativa, apegados à palavra, buscando a vida de santidade e obediência. Na expectativa, volta logo, Jesus. Termina logo, vem logo, o grande dia do Senhor. Está demorando muito, já passou mais de 400 anos depois que Jesus veio, Samir. Você não sabe de nada. Aí a palavra está dizendo, é paciência do Senhor. Não despreze a paciência. Reaja com o que você tem em suas mãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e encontre em nós seus justos, aqueles que foram chamados, que desejam obedecer, que desejam viver por essa boa esperança, desejam viver pela boa obediência para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós encerramos aqui um momento de muitas exortações a respeito da nossa vida diante do Senhor. E essas últimas orientações, elas trazem, de fato, um alerta para alguns que estão aqui presentes. E eu peço, Senhor, que tenha misericórdia no meio do teu povo. Nossa igreja tem aprendido muito, tem ouvido muito, e os dias são maus. Os dias estão correndo, a nossa vida é um sopro, como diz a tua palavra. Logo, logo, todos nós estaremos diante do Senhor, para prestar contas daquilo que nós temos em nossas mãos. Por isso não permita que nenhum de nós seja como aquele servo que escondeu os seus talentos, achando que esconder os talentos seria, de certa forma, alguma prova de fidelidade, uma prova de algum cuidado e respeito. Na verdade, quando escondemos, quando não reagimos às tuas palavras, nós já estamos escolhendo outros deuses em nossos corações. E esse Deus mais perigoso, que é a nossa própria vontade, tem atacado a tua igreja. Livra teu povo, Senhor. Levanta no meio de nós aqueles justos que reagem à tua palavra. Aqueles justos, Senhor, que têm enfrentado as suas dificuldades e que têm seus nomes escritos no teu livro. Para eles, Senhor, levanta-te. Para nós, levanta-te. Vem logo. O nosso anseio é que o Senhor venha logo, mas nós entendemos a tua paciência. Cuida do nosso coração para que ele seja apegado à tua palavra, que exista o verdadeiro arrependimento em nós, e nós amemos a tua vontade, apegados à tua orientação, a palavra que está em nossas mãos, que ela desça ao nosso coração e transforme a nossa vida, uma vida de santidade. Que o Senhor encontre santidade no meio do teu povo. Não existe teu povo dizer que ama a Cristo, que ama a Jesus, sem amar aquilo que Jesus ama. O Senhor Jesus ama o Pai, ama obedecer.
E nós também, como teus filhos, teu precioso tesouro hoje, desejamos também te amar, assim como o nosso Mestre tem nos ensinado. Nós oramos por isso, por nossas vidas, gratos porque as tuas ovelhas estão nas tuas mãos e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por isso. Toda a glória ao Senhor nós damos nesta hora, com os corações humildes, contritos e desejosos por uma vida de santidade, de honra ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.